Você conhece a história da urbanização brasileira? Olá, caro aluno, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da urbanização. Mas antes, rola a tela para baixo, clique em gostei e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva que vai me ajudar bastante. Então vamos ao que interessa. Bom, como nós já sabemos, a urbanização é um aumento proporcional da população urbana em relação à população rural. Segundo esse conceito, só ocorre urbanização quando o crescimento da população urbana é superior ao crescimento da população rural. A urbanização no Brasil teve seu início na década de 50, a partir do processo de industrialização que funcionou como um dos fatores fundamentais para o deslocamento da população da área rural em direção à área urbana, nós chamamos de êxodo rural. Esse processo aconteceu de maneira rápida e desordenada ao longo do século XX, com a grande migração da população em busca das oportunidades oferecidas pela cidade. O crescimento e desenvolvimento do Brasil impulsionaram o surgimento de diversas cidades, sobretudo com a implementação de várias indústrias, que permitiram novos empregos, atraindo a população que vivia no campo para as cidades. É mesmo? No entanto, esse processo não aconteceu da mesma forma em todo o país. Algumas regiões brasileiras urbanizaram-se mais do que as outras em razão de políticas públicas, que aí usaram incentivos fiscais em determinadas áreas e outras não. As regiões sul e sudeste destacam-se porque possuem uma concentração maior nas áreas urbanas. A região sudeste, por exemplo, por concentrar a maior parte das indústrias do país, foi a que recebeu grandes fluxos migratórios vindo da área rural, principalmente da região nordeste. Na região centro-oeste, o processo de urbanização teve como principal fator a construção de Brasília, em 1960, que atraiu milhares de trabalhadores, a maior parte deles vindos da região norte e nordeste. Desde o final da década de 60 e início da década de 70, o Centro-Oeste tornou-se a segunda região mais urbanizada do país. A urbanização na região Sul foi lenta até a década de 70, em razão de suas características econômicas de predomínio de propriedade familiar e da policultura, pois o número reduzido de trabalhadores rurais acabava migrando para as áreas urbanas. Sabe tudo. A região Nordeste é a que apresenta a menor taxa de urbanização no Brasil. Essa fraca urbanização está sustentada no fato de que dessa região partiram várias correntes migratórias para o restante do país. E além disso, o pequeno desenvolvimento econômico das cidades nordestinas não era capaz de atrair a sua própria população rural. Até a década de 60, a região Norte era a segunda mais urbanizada do país. Porém, a concentração da economia do país no Sudeste e o fluxo de imigrantes para outras regiões fez com que o crescimento relativo da população urbana regional diminuísse. O êxodo rural foi muito intenso nas décadas passadas e a migração dessas pessoas gerou um inchaço urbano em determinadas regiões. A falta de planejamento urbano, junto com o crescimento desordenado, acarretaram em algumas consequências para esses centros urbanos, tais como problema de saneamento básico, como tratamento e distribuição de água e esgoto. Também temos os congestionamento do trânsito em razão da falta de espaço nas ruas, a falta de moradia, poluição ambiental, falta de áreas verdes, como praças e bosques, indústrias e residência na mesma área, ocasionando problemas ambientais de saúde, barulho, violência, diversos outros transtornos que resultam aí em uma má qualidade de vida para a sociedade.
Também ocorreu no Brasil o planejamento urbano para a criação de algumas cidades, entre elas Capital Federal. Brasília. Tá aqui Brasília, ninguém conhece Brasília mais do que eu, tá aqui minha Brasília. Tem alguns pontos, tem algum amassado, mas funciona. O planejamento urbano tem como objetivo evitar os problemas que ocorrem com as cidades que se desenvolvem velozmente e não têm um acompanhamento adequado. Esses centros planejados possuem estudos para fluxos de automóveis que evitam congestionamentos, bairros para moradias, distritos industriais separados das moradias, áreas verdes, entre outros pontos essenciais para proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população que ali habita. Bom, nessa aula nós vimos um pouco sobre a história da urbanização brasileira e em outras aulas nós vamos aprofundar mais essa questão da geografia urbana, sobretudo que envolve a urbanização. Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula.